Bom dia, meu nome é Lohane, sou estudante de Direito da Faculdade ESB e hoje nós vamos estar entrevistando o Levi a respeito do nosso trabalho que se chama Escuta Ativa à Melhor Idade. Olá, meu nome é Emi. Eu vou apresentar o Levi, que o Levi, ele é uma pessoa maravilhosa que mexe com trabalho com idosos, né? E ele vai estar apresentando sobre esse trabalho. Não só isso, mas também tem um projeto de música com crianças, música na escola. Tem um projeto que é maravilhoso, que acontece uma vez por mês, uma ou duas vezes, que é o Segundo as Intenções. Quem quiser participar é lá no Guará. E também tem conhecimento na área de musicoterapia. Nada melhor para falar sobre esse tema do que o próprio Levi. Levi, Bom dia, bom pessoal. dia. Se apresente e fale um pouquinho do seu projeto de idosos. Tudo bom, Emi? Tudo bom, Lohane? Meu Bom nome é dia. Levi. Como a Emi já falou, eu tenho alguns projetos sociais com idoso, com criança, com adolescente. Sou cantor, sou compositor, também faço esses projetos malucos aí de mexer com música, de mexer com arte, né? A gente tem o projeto Segundo Intenções. Na verdade, não é no Guará, é aqui do ladinho, na Candangolândia, a gente está Hum, funcionando atualmente. Mas quem sabe, né? Vamos aí estender as nossas destaques para outros locais, alargar nossas tendas, né? Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, Você falou para eu poder falar sobre o projeto? sim, Projeto com idoso, não é isso? isso. Sim, olha só. Na verdade, a minha experiência dando aula, né? Eu comecei a aprender muito cedo música, né? Com 7 anos eu já aprendi as primeiras notas musicais no violão, com minha mãe, no meu pai. Depois, com o meu tio, entrei na aula de piano. Depois fui para aula de teclado. Toquei muito tempo na igreja, né? Depois a gente teve uma banda de reggae cristão. Nem te falei isso um dia, né? É, A é. gente teve uma banda de reggae. E a partir daí eu comecei a compartilhar esse conhecimento com as pessoas que me rodeavam, os coleguinhas que queriam aprender a tocar um teclado e tudo mais. Depois, quando eu vim morar na Candangolândia, que na verdade eu morava no Gama. Quando eu vim morar na Candangolândia, a gente iniciou um projeto junto com o Conselho Tutelar aqui da Candangolândia, que é o Candango Musical, onde a gente atendia as crianças que eram recebidas pelo Conselho Tutelar. E aí, no ano de 2018, a gente já tinha atendido mais de 120 crianças nesse projeto de inicialização musical, aula de piano, teclado, percussão, violão, ukulele, vários instrumentos. Quando foi no ano de 2019, eu recebi um convite para poder ingressar na Universidade do Envelhecer, que é um curso de extensão da UNB, para poder dar aulas na grade horária dos alunos que estudavam na UNIC de musicoterapia, de canto coral. Na verdade, a Universidade do Envelhecer tem várias atividades voltadas para o envelhecer com saúde, com sabedoria, né? Eles têm curso do direito do idoso, eles têm aulas de direito do idoso, aulas de culinária para o idoso, e a minha área específica era a musicoterapia e o canto coral, o que desenvolvia muito eles, né? Depois de lá, a gente começou, por conta de eu ter participado dessa atividade na Universidade do Envelhecer, a gente iniciou um projeto que hoje funciona na Casa do Cantador, na Ceilândia, e no Complexo Cultural lá em Samambaia, que é o Coral Levando a Vida. Já somos mais de 80 pessoas participando desse projeto hoje, um projeto muito rico, onde a gente interpreta as músicas, os hinos, as músicas que viraram, caíram no gosto popular, né? E aí a gente canta em apresentações, tanto dentro da própria UNIC, quanto em outros locais onde que a gente é convidado para poder se apresentar. Isso tem mudado muito a vida deles e a minha também. Maravilha. Certo, Levi? A gente tem algumas perguntinhas para fazer, para você poder expressar a sua opinião e falar um pouco mais. A primeira pergunta que eu vou te fazer é sobre a educação e o desenvolvimento, né? Qual a sua opinião? O que você acha que a educação é fundamental para a inclusão social e econômica? A educação, para mim, é o pilar da humanidade, né? Hoje, se a gente tem uma sociedade que não tem a educação bem assistida, a gente tem uma sociedade empobrecida, né? E a gente sabe que a educação transforma o indivíduo a fim de que ele possa transformar o ambiente em que ele está inserido, né? Então, assim, para mim, a educação
é mais importante do que qualquer outra coisa que possa existir na sociedade. A gente só entende o mecanismo do ambiente que a gente está inserido a partir da educação. Eu acho que ela é primordial. Certo. E agora, você já percebeu que, assim, dentro do seu projeto ou outro projeto que você já possa ter visto, já aconteceu de algum idoso se sentir discriminado por conta da idade dele? Assim, hoje em dia, mas não tanto, né? A gente já existia um momento em que as pessoas tinham, né, as pessoas estavam tristes em envelhecer, né? Hoje em dia eu acho que existe uma política que incentiva as pessoas a viverem mais. Eu sempre brinco com meus alunos o seguinte, que quem não quer envelhecer tem que morrer cedo, né? Mas, na verdade, a gente quer viver muito, né? Mas mesmo diante desse orgulho de envelhecer, desse orgulho de chegar aos 60, 70, 80 anos, que seja, até mais, ainda existe, assim, muitas barreiras, né, que deixam as pessoas idosas se sentirem deslocadas desse ambiente, desse convívio que a gente tem com as outras pessoas, né? São ainda muitas limitações que existem que faz com que não que a gente sofra realmente um preconceito quanto ao idoso, né? Nem sei assim, acho que hoje em dia as pessoas estão querendo viver tanto, né, que eu acho que essa questão do preconceito em si já não é mais tanto um tabu, mas a questão da inclusão, dele se sentir inserido, talvez seja uma grande dificuldade Sim. ainda, E, né? assim, você acha que as pessoas idosas, ela tem voz e representação o suficiente na sociedade? É o suficiente, acho que a gente ainda está longe de alcançar o suficiente, né? Sim, Porque, por mais que a gente já tenha alcançado assim muitos evoluído muito nessa questão da pessoa da melhor idade, eu ainda acredito que ainda existe muita limitação, né? Eu gosto sempre de lembrar, eu acho que a gente já conversou sobre isso antes, com relação às limitações que existem, principalmente com relação à inclusão digital, as pessoas que sofrem muito porque às vezes não consegue pedir um Uber, às vezes não consegue passar um Pix, e isso eu acho que ainda limita muito a expansão da pessoa idosa dentro da nossa sociedade. Eu acho que ainda é uma questão ainda a ser muito discutida. sim, verdade. E, assim, o que você acha, quais são as principais necessidades que você percebe que o idoso precisa na comunidade, no caso? É, vem trazendo o tema anterior, eu acho que a gente precisa de alguns estudos voltados principalmente para a inclusão digital. Eu acho que o idoso ele ainda está muito à margem disso, né? A gente vive numa era onde as pessoas que hoje são nossos idosos tiveram que abrir mão muito cedo do seu aprendizado, né, para poder cuidar das suas famílias. As pessoas viravam pais e mães muito cedo, né? Então, hoje em dia, eles sentem essa carência de estar inserido e às vezes a gente não tem assim uma educação voltada para essa inclusão digital que move o mundo hoje em dia, né? Tudo hoje é digital, o dinheiro é digital. Sim. Então, eu acho que é uma problemática que a gente tem essa questão da inclusão digital, principalmente. Dentre outras coisas, mas acho que hoje em dia a inclusão digital é muito gritante, muito latente. Exato. Sim, e, assim, ontem eu fiz uma entrevista até com uma senhora, e ela relatou que seria interessante que existissem projetos, né, para ensinar eles a mexer mais no telefone, nessa questão dos bancos digitais, Uber, questão até mesmo de, verificar o FGTS, que tem um aplicativo sim. e tudo mais, que são coisas que interessam a eles, né. Assinatura Gov, gente. Hoje em dia quase tudo tem assinatura Gov. Aí eu fico Sim, olhando assim, a minha mãe não consegue fazer uma assinatura de um documento que hoje não precisa mais de você estar indo para um cartório para poder fazer uma assinatura, você pode fazer dentro de casa, e uma assinatura que é validada, né? Então, assim, são muitas limitações ainda. É, sim, até mesmo a questão da divulgação do próprio certificado digital, que muito idoso não tem acesso, que também é uma facilidade que vem para a população e principalmente para eles.
documento digital, carteira digital, né? Habilitação, CNH. Sim. E assim, Levi, o que você acha que o idoso precisa ter para ele ter uma velhice mais saudável, mais feliz? Gente, a questão de saúde saudável, né? De questão da saúde sempre ainda é um problema crônico, acho que do nosso Brasil, da nossa sociedade, né? Eu acho que por mais que a gente tenha aí alguma coisa voltada para a pessoa idosa, a gente ainda é muito carente, né? Envelhecer é muito bom, desde que você tenha saúde, né? Desde que você tenha mecanismo que te proporcione envelhecer com saúde. Então, eu acho que a gente pode ainda melhorar muito nessa questão da saúde. Com relação à inclusão, eu tenho visto, talvez porque eu estou dentro agora, inserido nesse ambiente, que as instituições têm se preocupado mais com a pessoa idosa. Antigamente não, era muita preocupação com a criança e com o adolescente. Mas hoje a gente tem os centros de convivência do idoso, inclusive dou aula no centro de convivência do idoso em Santa Maria toda segunda-feira, 9 da manhã e 15 da tarde, faço aula de canto coral com eles. E lá eles têm forró, lá eles têm aula de artesanato, alfabetização. E aí eu fico assim, poxa, achando interessante, porque eram coisas que antigamente a gente não tinha. Mas eu acredito que ainda a questão da saúde ainda é algo que a gente pode melhorar bastante. A gente poder, né, todos nós aqui envelhecermos com saúde, assistidos, né? Levi, Sim, uma e coisa, só pode interrompendo, falar. uma coisa que também eu acho interessante em relação à à saúde, né, é a inclusão da família, né, porque a família é a que mais sente na velhice quando tem o idoso, e por vezes eles não têm condições de não sabe aonde colocar o idoso, não tem aonde colocar o idoso, e não tem, às vezes, a paciência para ter esse idoso e por muitas vezes a família também precisa ser assistida, né, precisa também de auxílio e também não tem como, não, eu sei que o seu trabalho é bonito, mas não é expandido, porque não tem braço para isso, e outras instituições precisam abrir também esses espaços para que também esses idosos sejam assistidos, porque por vezes pessoas da família precisam trabalhar, mas no entanto não tem com quem cuidar do idoso. O centro de convivência lá de Santa Maria, eu tenho reparado assim, que, claro, não é uma clínica que recebe idosos para poder a família ficar livre do seu idoso, até porque esse não é o Ah, objetivo principal. Não é de abandono, acho que tudo é inclusão, uhum. né? Mas o que acontece? É um local onde o idoso tem atividade desde a manhã até a tarde, e isso faz com que ele desenvolva a mente dele. Caramba, um grande mal que assola a nossa humanidade, o mal de Alzheimer, esquecimento, e as pessoas não têm feito exercícios com os nossos idosos para que eles tenham uma mente ativa, né? É muito triste você olhar o seu pai, idoso, e ele não reconhecer quem é você, ele não saber como fazer as coisas básicas, coisas que ele já fez a vida inteira, e ele cai no lapso de esquecimento por conta dessa doença. E eu acho assim que todas essas instituições têm que ter realmente atividades que movam com a criatividade, com a habilidade física das pessoas. Eu acho que a gente tem que ter sim atividades laborais, né, alongamentos, coisas voltadas para o físico, sim. Eu acho que eu comentei com vocês em outra oportunidade sobre os restaurantes comunitários, da gente ter alimentações balanceadas, voltadas para a pessoa na melhor idade. E eu acho que, assim, se a gente unisse todos esses quesitos, a gente teria realmente uma velhice com orgulho aqui dentro do Brasil. E assim, Levi, além do caso da dessas comunidades proporcionar a questão tecnológica e a inclusão, você acha ou tem alguma sugestão que possa melhorar a vida dos idosos na comunidade? Acho que a gente pode aumentar os nossos centros de convivências. Eu não sei se todas as cidades satélites de Brasília têm, mas eu acho que tem que ter outra. Um só centro de convivência, dependendo do tamanho da cidade satélite, você não atende a quantidade de idosos que tem. A gente tem estudos que comprovam que estamos tendo mais idosos do que antigamente. Então, assim, é um público que tem aumentado. Eu acho que, assim, que o governo em si deveria hoje, né, abrir mais instituições voltadas
para a pessoa idosa, já que a pessoa idosa tem aumentado tanto dentro da nossa comunidade, né? E aí trazendo todas essas questões que a gente colocou aqui, trazendo saúde alimentar, saúde física, saúde mental e emocional para essas pessoas. Sim, então as perguntas são essas, Levi. Eu agradeço pela sua participação e eu vou passar a palavra agora para a Amy. Muito obrigado. Tá bom. Levi, também eu quero agradecer muito por sua participação aqui. As suas informações foram enriquecedoras. Eu acredito que muitos que estarão vendo essa filmagem vão ser impactados por essa conversa, porque de fato o nosso idoso, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado e ele precisa ter esse acompanhamento que parece ser coisas simples, mas é o que de fato eles precisam, de atenção. E eu também quero Na, deixar a última palavra para você, né, e nós estendemos aqui o nosso agradecimento. na verdade, né, Emília, não são coisas simples, são coisas básicas, né? A Básicas. gente necessitamos disso, né? Eu acho Uhum, que a nossa abrir olho para essas questões que são básicas, né? uhum. Obrigado, Emi. Obrigado, Emi. É sempre um privilégio compartilhar sobre as pessoas idosas e sobre a nossa comunidade. Eu acho que a gente está, assim, pessoas como vocês que estão buscando isso são as pessoas que vão estar preocupadas com a melhoria da nossa comunidade, do local onde a gente está inserido. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso diariamente. Muito obrigado. Eu que agradeço.